Então, a Copa do Mundo começa agora no dia 14 de junho. Eu tô falando agora no dia 14 de junho, mas eu não sei se eu vou ter soltado esse podcast antes de começar a Copa ou depois de começar a Copa. Talvez eu solte depois, mas deixa pra lá. Você já deve estar enfeitando a sua casa, enfeitando a rua onde você mora, comprando pulseira, comprando camisa. E eu separei algumas curiosidades sobre a seleção brasileira que talvez você já conheça algumas, ou outras talvez você não conheça, mas eu espero que vocês gostem. E se você acredita no Hexa, que esse ano o Hexa vem, o menino Neymar vai trazer o Hexa pra gente, escuta esse podcast aí. A seleção brasileira é a atual número 2 do ranking da FIFA das melhores seleções do mundo, sendo apenas ultrapassada pela Alemanha, que é a número um, e estando à frente de Portugal, que é a número 3. Apesar de ser penta, o Brasil já marcou a 14ª posição. Em 1934, o país disputou apenas uma partida contra a Espanha e acabou sendo derrotado por 3-1. Ainda bem que essa fase ruim já passou e nesse ano o Hexa vem, eu acredito, e eu também tenho certeza que você acredita nisso. Embora as pessoas liguem o Pelé ao futebol no Brasil, o jogador com mais partidas vestindo a camisa da seleção foi o Cafu. No total, o jogador disputou 20 partidas de Copa do Mundo e foi um dos destaques do pentacampeonato em 2002. Ele participou de 4 Copas, a de 1994, 1998, 2002 e 2006. Das 5 vezes em que o Brasil se consagrou campeão da Copa, em 2 delas a seleção teve 100% de vitórias, que foi em 1970 e em 2002. Nenhuma seleção conseguiu ganhar do Brasil. Inclusive, a Copa de 2002 é o recorde de maior número de vitórias consecutivas em jogos de Copas do Mundo. Foram 11 vitórias seguidas. O Brasil também tem o recorde de maior número de jogos em Copa do Mundo sem perder, que foram 13 jogos seguidos entre 1958 e 1966. Para quem não sabe, o Brasil é a segunda seleção com mais cartões vermelhos em Copa do Mundo, somando 9 cartões. Só é ultrapassado pela Argentina com 10 cartões vermelhos. O Brasil e a Alemanha são as duas seleções que mais vezes chegaram a finais de Copa do Mundo. Ambas foram a 7 finais. Muitos não sabem, mas o Pelé é o jogador mais novo a marcar em Copas do Mundo, com o gol contra o País de Gales na Copa de 1958, quando ele tinha apenas 17 anos. Nas primeiras Copas do Mundo, os times não usavam os uniformes com padrão de número nas costas dos jogadores. Só em 1950 que as equipes adotaram esse modelo. E o número 10 só ficou famoso 8 anos depois, quando Pelé usou no Mundial da Suécia. Os maiores goleadores do Brasil são Pelé, com 77 gols, Ronaldo Fenômeno com 62 gols, Romário com 55 e o menino Neymar com 53 gols. O futebol e as Copas do Mundo são tão importantes no Brasil que as transmissões batem recordes de audiência anuais e os bancos fecham 3 horas antes do início dos jogos. Eu tenho certeza que muita gente não sabia disso, inclusive nem eu sabia que os bancos fechavam 3 horas antes dos jogos. A seleção brasileira é a seleção que mais marcou gols em Copas do Mundo e é atual recordista com 210 gols. Só 4 jogadores no mundo inteiro marcaram gols em 2 finais da Copa, sendo 2 deles brasileiros, que foi o Pelé em 1958 e 1970 e Vavá em 1958 e 1962. Muitas pessoas não sabem, mas já teve alguns casos de jogadores que não quiseram jogar pela seleção. Um deles foi o lateral direito Leandro, que decidiu jogar a Copa do Mundo de 1986 em protesto contra a dispensa do seu colega Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que é o atual técnico do Grêmio. Anos mais tarde, em 1993, foi a vez do atacante Careca, que é um nome muito engraçado, ou um apelido também, que pediu para sair do time por não estar em forma. O último caso foi o do meia Leonardo, em 1999, por não se dar bem com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas ele acabou voltando ao time em 2001, quando o técnico passou a ser o Filipão. No jogo contra a Colômbia em 2014, o jogador Neymar, o grande menino Neymar, o menino Ney, saiu do campo carregado, pois fraturou a vértebra. Desde 1994, em todos os mundiais, pelo menos um jogador teve que deixar a seleção brasileira por alguma contusão. Mas esse ano isso não vai acontecer, eu acredito. E esse ano o Hexa vem para o Brasil 100%.
Devido à intensa rivalidade entre Rio e São Paulo durante a Copa de 1930, só os jogadores que atuavam no Rio foram convocados para a seleção. A única exceção foi a do atacante Ara, que na altura não tinha contrato com nenhum time de São Paulo. Uma curiosidade muito legal que muita gente também não sabe é que em 1919, quando o Brasil estreou na Copa América de Futebol, ele vestia uma camisa branca com detalhes em azul e um calção da mesma cor. Isso foi até a derrota da seleção na Copa do Mundo em 1950, que o uniforme continuou o mesmo, mas graças a um concurso realizado pelo jornal carioca Correio da Manhã, um novo uniforme foi eleito para os jogadores, a famosa camisa amarela. O vencedor foi Aldir Schelli, eu não sei se é assim que se pronuncia. Ele era um desenhista e um cartunista gaúcho de Jaguarão. A estreia do novo uniforme foi em 1954 na Copa da Suíça. Embora o short continuasse o mesmo, a camisa ficou inteiramente amarela. Então, é isso. Esse foi mais um episódio. Vamos torcer pro Hexa agora em 2018 na Rússia, torcer pro Brasil ganhar a Copa do Mundo. Ou não também, porque eu não mando em você e você tem o direito de, sei lá, de escolher o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a próxima e valeu!